No século XX, floresce uma maneira de filosofar que ganha o nome de existencialismo. Seus dois grandes nomes são o alemão Martin Heidegger e o francês Jean-Paul Sartre. Eu apresento aqui duas pequenas ideias para que entendam o que o existencialismo nos traz de bom neste tema. O primeiro grande jargão existencialista, peço que me acompanhem, é a ideia de que a existência precede a essência. Ora, por quê? Dentro da perspectiva existencialista, não existe nenhuma natureza humana à qual devamos ser fiéis. Se o homem se define, ele se define pelo que ele faz. Se você preferir, ele se define por como ele existe. A filosofia existencialista, no fundo, dirá: quem é o professor Clovis? Longe de uma investigação de um eu interior, de uma natureza íntima. Não, a existência do professor Clovis é o seu grande elemento definidor. O professor Clovis é a aula que ele dá. Exista primeiro e eu te direi quem você é. E é, portanto, dentro desta perspectiva, que nós somos fundamentalmente livres para existir. Jean-Paul Sartre, em Araraquara, nas famosas conferências de Araraquara, propõe: eu não sou uma couve-flor. Claro que essa reflexão atende todos os níveis. Para o imbecil absoluto, claro, você não é uma couve-flor. Mas para quem tem um pouco mais de lucidez, o que ele quis dizer é que uma couve-flor, tal como o resto do universo, é o que só poderia ser. A existência de uma couve-flor é determinada pela essência das couve-flores. Em outras palavras, a couve-flor não delibera sobre a própria existência. A couve-flor não escolhe a própria vida. A couve-flor é o que só poderia ser. Mas ele não é uma couve-flor. Em outras palavras, o que caracteriza o homem é justamente o fato de que, diferentemente do resto, ele não é para depois existir. Ele existe para depois ser. E, portanto, não há nada a dizer sobre Clovis antes dele viver, antes dele existir. O professor Clovis tem 360 graus de possibilidades de ação. E é esta liberdade que dá a ele a possibilidade de fabricar a própria existência, definindo-se existindo, definindo-se vivendo. Quem não se lembrará do refrão do grande poema de Antônio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mais existencialista que isso é impossível, porque o caminho a que ele poderia se referir são os determinismos da nossa natureza, no nosso caso, desprezíveis. O caminho da vida se faz vivendo, e a definição do eu se faz existindo, e a definição do professor se faz lecionando. Não há nada antes disso. É como se extraterrestres viessem conhecer o homem, olham de lá de cima e vão entender o que é o homem. Pergunto a vocês, qual seria o método científico transplanetário que permitiria ao extraterrestre conhecer o homem? Ver o que ele faz, olhar como ele age. E assim, nos relatórios existenciais de pesquisa, eles diriam: urinam de manhã, logo em seguida se sentam e fazem ruídos, depois escovam os dentes. Ou seja,
constatariam que o homem é aquilo que ele escolhe para existir. Naturalmente, na perspectiva sartriana, esta possibilidade de livre escolha sobre a própria vida está longe de ser um mar de rosas. Daí a angústia existencial. Por quê? Porque ser livre para escolher a própria vida não é um direito, um privilégio, uma frescura. É uma condenação. Estamos condenados a ser livres. Não temos outro remédio. Mesmo aqueles que vendem a própria vida aos programas existenciais prêt-à-porter, de índole religiosa ou laica, mesmo aqueles que entregam a algum charlatão a prerrogativa de decidir sobre a sua existência, até esses tiveram que ser livres para abrir mão da liberdade, que é a sua de escolher a própria existência. Até mesmo aquele que opta por fazer turismo em excursão teve que ser livre para fazer esta opção. Além disso, o que você vê é o que eu sou. Depois, se você quiser me definir, defina a partir da minha existência. Primeiro a vida, depois a definição. Primeiro a existência, depois a essência. Primeiro a liberdade para viver, depois o resultado da gestão da existência. Isso leva Sartre a propor o conceito de má-fé. E o que é má-fé? Má-fé é a postura existencial que adotamos de acreditar e fazer acreditar na falta de liberdade para definir a própria vida. Aquele que age de má-fé é aquele que diz: eu não pude fazer diferente. Aquele que age de má-fé é aquele que levanta os braços e disse: eu não tive escolha. Aquele que age de má-fé é aquele que quer tirar da seringa a responsabilidade dos próprios atos. E Sartre comenta, não sem ironia, que a má-fé é o recurso dos fracassados. Porque quando você age e se sai bem, você diz: eu era livre, podia ter pisado na bola, mas matei na mosca. Agora, quando você faz merda, aí você diz: eu sou vítima do cosmos, eu não pude fazer diferentemente. Falta de critério. Agir de má fé é eximir-se da responsabilidade absoluta que é a nossa pela definição de nós mesmos. E o que é mais lindo, quando agimos, quando existimos no mundo, não só definimos a nós mesmos, e portanto, não somos só responsáveis por definir a nós mesmos, mas quando agimos no mundo, somos copartícipes da definição da própria humanidade. É como diz Sartre, abro aspas, a humanidade jogasse holofotes sobre você, esperando que você haja para saber quem ela é. Porque o que é o homem? O homem não é nada além do que faz. Não há homens monstros, não há desumanos. O que há é uma sempre renovada definição de homem a partir da vida de todos os homens.